Olá, amigos queridos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a oração. Se eu quiser falar com Deus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos importantes reflexões sobre a prece Pai Nosso que Jesus ensinou para a humanidade toda encontrar-se com Deus, entrar em comunhão com este Pai que é puro amor e bondade. Vejamos então, o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. É fato. A forma como Jesus nos ensinou para falar com Deus é muito simples. O que nós precisamos naturalmente é observarmos cada palavra desta obra-prima de sublimidade, como nós vemos ali descrita no Evangelho. Ela, a prece do Pai Nosso, resume todos os deveres da criatura humana com relação a Deus, de todos os deveres que temos para nós mesmos e para com o nosso próximo. A prece do Pai Nosso encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido daquilo que necessitamos realmente aqui nesta nossa vida terrena e também o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro, para o nosso irmão em humanidade, aquilo que desejamos para nós mesmos. Então nós lembramos Mateus, quando ele nos diz que Jesus deixou bem claro para nós todos: tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei vós também a eles, isto é, a lei e os profetas. Então eu fico me perguntando aqui, e convido os amigos a pensarem também, quantas vezes nas histórias da vida de todos nós precisamos muito pedir a Deus, elevar o nosso pensamento, entrar em comunhão com Deus para sentirmos serenidade, paz, mais forças e mais coragem para o enfrentamento da vida. Entretanto, em razão da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das palavras que estão contidas no Pai Nosso, algumas de suas palavras escapam à maioria. Falar a prece sem compreender, sem refletir, sem meditar. Isto, infelizmente, ainda acontece e nós então repetimos palavras, mas o sentido profundo é aquilo que nós temos que buscar para podermos realmente entrarmos em comunhão com Deus. Lá no Pai Nosso, lá no finalzinho da prece, Jesus nos ensinou a dizer assim: e livrai-nos de todos os males. E algumas vezes acontecem situações na vida de todos nós que fogem à nossa compreensão, sem dúvida nenhuma, porque não é como nós queremos que seja. Quantas vezes fazemos algum pedido e a resposta do Pai Celestial para nós é não.
E por quê? Porque não é o momento, porque não estamos prontos e mais do que tudo isso, não é o melhor para nós. E algumas vezes isso escapa à nossa compreensão. Mas eu sempre comento com algumas pessoas que nos relacionamos, que trazem suas histórias, muitas vezes dolorosas, de perdas. E eu sempre digo assim: o que é que você pediu na oração? E recordamos a prece. E quando chega neste ponto, e livrai-nos de todos os males, nós estamos pedindo proteção. Então, aquilo que queremos tanto e que algumas vezes não é o melhor para nós, não alcançamos. Mas, seguramente, o que é necessário para o espírito, isto sim, Deus providencia para todos nós. Muito bem, isto porque geralmente nós proferimos sem pensar no sentido de cada uma das suas frases. Proferimos-na como uma fórmula, sem pensar, só repetidas vezes, achando que a eficácia da prece é proporcional ao número de vezes que for repetida, quando na realidade não é assim. Se nós falarmos com Deus com todo o amor do mundo, com toda a confiança, com toda a segurança, aquilo que é o melhor certamente vai acontecer para todos nós. Mas também nós temos que refletir um pouquinho sobre como eu faço as minhas orações. Como é que eu faço o meu contato com o Pai Celestial? Aflita, angustiada, desesperada, rapidamente, repetidamente, sem pensar, sem analisar, sem avaliar cada uma das palavras que Jesus nos ensinou. Como é então que acontece esse meu momento com Deus? Recolho-me num lugar tranquilo, silencio as minhas emoções, esvazio as minhas ansiedades. Sei que ao orar entro em comunhão com Deus. Tenho consciência disso tudo para que eu possa, de fato, no momento da prece, me entregar, para que eu possa ser e sentir a presença de Deus em mim. Aí eu me pergunto e convido os amigos para pensar um pouquinho. Tenho certeza desta presença divina em minha vida? Quando a vida está trazendo algumas dificuldades a mais, dobro os meus joelhos, confio, tenho fé. Como é tudo isso no íntimo de cada um de nós? Então ele prossegue e diz assim: e quando orardes, Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais aqui, ao meu lado, no meu lar, com a minha família. Santificado, Pai, seja o seu nome. Tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade, que é infinita. Venha a nós o vosso reino, um reino de amor e luz que nós podemos instalar em nós, porque nós podemos sim colocar esta presença divina em nossas vidas sempre e para sempre. Seja feita, Pai, a tua vontade, pois somente o Senhor sabe das nossas necessidades. Então nós temos que parar por um momento. O que eu quero é uma coisa, o que eu preciso é outra. O problema nosso é que geralmente nós pedimos a Deus o que nós queremos,
esquecendo que o que nós queremos nem sempre é o que nós, espíritos, de fato necessitamos para esta nossa caminhada enquanto por aqui. Assim na terra como no céu, em nós mesmos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Pedimos a Deus o pão do entendimento para nós. Pedimos o pão da fraternidade para cada um de nós, que somos irmãos filhos de Deus. E eu me lembro sempre, há muitos anos atrás, não me lembro quando, os católicos fizeram a campanha da fraternidade, falando sobre o valor do pão. E eu sempre me lembro disso, sempre peço, dá igual, Senhor, a quem tem fome. Algumas vezes eu peço a Deus, dá, Senhor, melhor do que tenho no meu prato para o meu irmão em humanidade, porque nós temos a obrigação de cuidar de nós, mas também nós temos o dever de pensar e pedir amorosamente por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que atravessam momentos de penúria, de sofrimento, da falta do pão na mesa. Não podemos ficar indiferentes. Perdoai as nossas ofensas. Pai, perdoa as ofensas que nós cometemos contra nós mesmos, porque é assim que nós fazemos. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, nossos erros em relação às tuas leis que são divinas e é sempre o melhor para todos nós. Assim como perdoamos aos nossos irmãos, filhos do teu amor. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes, Senhor, cairmos das armadilhas do egoísmo, do orgulho, da inveja, da ambição, que nos distanciam do seu profundo amor. E faça-nos reconhecer com Jesus a tua presença divina. Aí nós temos que pensar, meus queridos amigos, um pouquinho que seja, se bilhões de espíritos encarnados oram diariamente a prece Pai Nosso, por que continuamos mergulhados na tristeza e na dor? Por que o planeta ainda é de provas e de expiações, se oramos diariamente, se diariamente buscamos a presença de Deus em nossas vidas? Então nós temos que perguntar, oramos como Jesus nos recomendou? Entramos em comunhão com Deus? E se eu quiser falar com Deus, do que eu preciso? Em princípio, meus amigos, da fé. É fundamental ter fé. E com a fé, que é uma força ativa que nós temos, nós podemos, na prece, conversar com Deus, abrir o nosso coração. Sabemos, sim, que Ele nos conhece profundamente, que Ele sabe de nós muito mais do que nós mesmos. Então, neste momento de intimidade com Deus, eu gosto muito de pensar assim, que na hora em que eu me ponho em prece, que eu estou falando com Ele, falando da minha gratidão, falando da minha alegria de viver, falando daquilo que eu entendo que necessito, procurando compreender o que eu quero, que é diferente do que eu preciso. Este é um exercício que nós vamos fazendo ao longo da vida. Então eu posso falar intimamente com Ele, falar daquilo que sinto profundamente, daquilo que me incomoda, daquilo que
que me agrada, enfim, daquilo que eu gostaria, não é? Então é um momento de muita intimidade, falar realmente o que nós queremos conversar com Ele. Uma outra maneira, se eu quiser falar com Deus, é meditando. Escolha algo para meditar. Por exemplo, meditar com Jesus, imaginando este nosso amigo tão querido, tão amado, ao nosso lado, abraçando-nos, também ouvindo aquilo que queremos falar com ele. Meditar é aliviar o coração, relaxar a mente e deixar muitas vezes que o pensamento flua naturalmente. Mas, se eu quiser falar com Deus, eu preciso praticar o bem. Principalmente, praticar o bem, a começar dentro de casa, compreendendo os nossos companheiros de vida, facilitando a vida de todos, contribuindo da melhor maneira possível, com o conforto, com a paz na casa, com a tranquilidade, com o acolhimento, não é? Assim, despertar no outro a confiança em nós. E como precisamos que o outro realmente possa confiar. Dias da Cruz, pela mediunidade de Andrei Moreira, diz assim para nós, que eu achei muito interessante e quis então trazer aqui para dividir com os amigos. A prece é divino manancial de forças e vigor, disponível para todas as criaturas que abrigam na alma a humildade necessária para se reconhecerem necessitadas e se abrirem para o amparo celeste. Como é que eu posso me abrir para o amparo celeste? Primeiro é a fé, sem dúvida nenhuma, como nós já dissemos agorinha, não é? E com o movimento da fé que há em mim, eu vou falar com Deus. E então eu estou construindo este divino manancial de forças e vigor, que é a construção do espírito, que seriamente, seguramente vai fazer com que eu expanda-me para receber este amparo celeste. Por meio da prece, abrem-se canais celestes na direção do homem, banhando a criatura de estímulos renovadores para a luta, que é nossa, a luta de cada um de nós. Marcos diz assim: mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar os vossos pecados. E então, meus queridos amigos, nós precisamos sim refletir sobre isso, pensar sobre isso, abrir o nosso coração em prece, para podermos então amorosamente falar com Deus. E eu convido a todos agora para nós fazermos então a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para a humanidade inteira entrar em comunhão com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra
como no céu e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. E todos nós possamos, Senhor, sentir docemente a Tua presença. Muita paz para todos.